Olá, meus queridos, paz do Senhor. Queridos, este vídeo, eu quero falar de 2 capítulos do profeta Jeremias. Esses 2 capítulos, são 2 peças importantíssimas para o grande quebra-cabeça que a gente está montando, tá certo? Então a gente vai observar esses 2 capítulos, como vocês podem ver aí na tela. Os pontos importantes eu estou grifando, de cores diferentes, inclusive, para que a gente possa ter noção, o que o profeta está dizendo, o que a palavra do Senhor Deus está nos instruindo. Quero agradecer pelos novos inscritos, lá no canal Efraim Ministério Sode. Também quero parabenizar os irmãos e as irmãs que estão comentando lá, sobre a respeito da grande Babilônia, da prostituta. E eu estou gostando dos comentários, Inclusive eu aprendo com os comentários dos irmãos também. Então, como eu disse anteriormente, este vídeo vai ser peça, tá? 2 peças importantes para a gente entender. Esses 2 capítulos a gente vai perceber que não está falando, da Babilônia da época do Antigo Testamento, tá? Então vamos cair para dentro da leitura, tá? Chega de blá blá blá, Então, capítulo 50 e capítulo 51 a gente vai ler, tá bom? Peço um pouquinho de paciência, mas muita atenção para que você não perca nada daquilo que o Senhor tem preparado para vocês e para mim. Capítulo 50, verso 1. A palavra que falou o Senhor acerca de Babilônia, vírgula, e acerca da terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Então, um ponto importante para a gente compreender, Aqui, em outros capítulos, você pode ajuntar Babilônia e terra dos caldeus, porque está falando da Babilônia antiga, na época dos judeus, do cativeiro de 70 anos. Essa profecia também foi naquela época, mas ela está direcionada para nós. Por isso, Babilônia, que está em roxo, aqui no cantinho em roxo, Babilônia significa, no caso, o sistema, tá? Sistema do mundo e não só de uma região geográfica. Agora, acerca dos caldeus, aí sim está falando da Babilônia antiga, onde hoje provavelmente é o atual Iraque, tá certo? Que no passado, esse Iraque, que é a Babilônia, foi cliente, da prostituta também, tá certo? Um dos clientes da prostituta, a terra dos caldeus, beleza? Verso 2. Anunciai entre as nações e publicai arvorando um estandarte, sim, publicai e não encubrais. Dizei, tomada está Babilônia, confundido está Bel, caído está Merodach, e confundidos estão seus ídolos, e caídos estão seus deuses. Ou seja, então são coisas que está falando que caiu, que já foi destruído e tal, etc, etc, mas na verdade não aconteceu isso ainda, certo? Naquela época lá do profeta Jeremias aconteceu em parte isso, Mas os deuses continuam lá, Bel, um rei da época, morreu, claro, mas muitas coisas ainda estão, lá. Não se cumpriu ainda de todo a profecia. Verso 3. Pois do norte sobe contra ela uma nação que fará da sua terra uma desolação, e não haverá quem a habite. Tanto os homens como os animais já fugiram e já se foram. Então, por exemplo, este verso aqui, ele vai se repetir umas 4 ou 5 vezes, nesse capítulo aqui, Que não haverá quem habite nela, nessa Babilônia, entende? Então não pode se referir naquela Babilônia na época do profeta Jeremias. É óbvio que está falando da Babilônia futura, porque nela não haverá mais habitantes, nem homens e nem animais. Correto? Verso de número 4. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá, juntamente andando e chorando virão e buscarão ao Senhor, seu Deus.
Veja que naquela época eles não voltaram, né? Não buscaram a Deus, né? Pelo contrário, né? Continuaram na sua prostituição, continuaram nos seus pecados, né? É óbvio que aqui está falando do futuro, né? Casa de Israel e casa de Judá vim junto e chorando para buscar a Deus, né? Somente através do Messias, né? Verso de número 5. Acerca de Sião, indagarão, tendo seus rostos voltados para lá e dizendo: Vinde e unimo-nos ao Senhor, a um pacto eterno que nunca será esquecido. Então, observe, essa tradução é um pouco diferente, tá? Essa tradução, ela tira algumas revelações, né? Mas é essa Bíblia que eu estou usando porque eu consegui fazer esses grifos, essas marcações aqui com mais facilidade. Então, Sião, né? Para olhar para Sião no Antigo Testamento não tinha condições porque não tinha Cristo. Só pode indagar acerca de Sião depois que Cristo vir e fazer a aliança eterna, como está aqui, né? Pacto eterno, né? Eles vão se unir ao Senhor a uma aliança eterna. E somente Cristo poderia fazer isso, né? Numa aliança eterna, ok? Então por isso que esse capítulo está tratando dos nossos dias, né? Não está falando daquela Babilônia do passado, entende? Então vamos lá, verso 6, né? Ovelhas perdidas têm sido o meu povo, e os seus pastores as fizeram errar, e voltar aos montes e do monte para o outeiro. Andaram e esqueceram-se do seu lugar, do seu repouso. Aí apareceu uma palavra que tem revelação, né? Fala de descanso, né? Descanso para Israel, descanso para nós, né? Fala no caso aqui para o milênio, né? Verso de número 7. Todos os que se achavam, todos os que as achavam, as devoraram. E os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. Sim, o Senhor, a esperança de seus pais. Veja que a morada da justiça também, né? Está falando de Cristo, né? Eles pecaram, né? Olha só. Culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça. Na verdade, é uma expressão do ímpio falando, né? Dos babilônios, né? Do sistema babilônico falando, mas eles pecaram contra a morada da justiça, né? A morada da justiça é Cristo. Era isso, um minuto que foi de uma vez aqui, né? Verso 8. Fugi do meio de Babilônia e sai da terra dos caldeus e sede como os bodes diante do rebanho. Veja bem para vocês verem uma coisa interessante. Saia do meio da Babilônia e sai da terra dos caldeus. Por exemplo, se estivesse falando da Babilônia do passado, não haveria necessidade de ter dois lugares aqui para o povo de Deus sair, entende? Porque o povo de Deus no Antigo Testamento só estavam ou na terra dos caldeus ou na Babilônia, que dá no mesmo, né, no Antigo Testamento. Entende? Porque tem dois nomes diferentes, significa que é para o futuro. Porque vai ter pessoas na terra dos caldeus cristãos que precisam sair de lá, mas também vai ter cristãos em Babilônia sistema. Entende? Verso 9. Pois eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma companhia de grandes nações da terra do norte. Veja só essa expressão, grandes nações da terra do norte. Na época da Babilônia antiga, só veio uma nação, que é o Ciro, né? A Média Pérsia. Veio, entrou em Babilônia e destruiu a Babilônia, entende? Já essa Babilônia vai vir grandes nações da terra do norte. Isto é, Apocalipse 17, né? Versículo 16, né? A besta que viste, que tem 10 chifres, estes odiarão a prostituta, né? E entrarão na sua terra, na sua casa, né? E comerão suas carnes e as queimarão no fogo. Então percebe que está falando de grandes nações, né? Então não é daquela época do passado. E por Sião, em ordem de combate, em ordem contra ela. Dali será ela tomada, e as suas flechas serão... Opa! Só um momentinho. E as suas flechas serão como as de um valente herói. Nenhuma tornará sem efeito. Então esse valente aqui é Cristo, né? Está lá no capítulo 9 de Zacarias, né? Fala do valente com as flechas. Verso 10. E
Caldeia servirá de presa. Todos os que a saquearem ficarão fartos, diz o Senhor. Verso 11. Embora vos alegreis e vos regozijeis, ó saqueadores da minha herança. Então aqui já está falando da herança de Deus, né, que é Israel, né? Então cumpriu uma parte lá no Antigo Testamento, né, porque existia um grupo de pessoas que fazia parte da herança de Deus. E eles foram saqueados, né, foram levados cativos, né? Mas também está profetizado um cativeiro para o futuro, né? Nós somos a herança do Senhor, né? E uma parte de nós será levada cativa, né? Embora andeis soltos como novilha que pisa erva, e rincheis como cavalos vigorosos. 12. Muito envergonhada será vossa mãe, ficará humilhada a que vos deu a luz, e eis que ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Então vamos entender, né? Muito envergonhada será a vossa mãe. Quem que é essa mãe? A prostituta, né? A mãe das abominações da terra, né? A prostituta mãe é o sistema, né? Mas além dela ser um sistema, ela tem uma cidade sede, né? É isso que a gente está tentando encontrar, não é? Além dela ter a cidade sede, né? Ela será a última das nações. Então ela está dentro de uma nação, né? Além de ser uma cidade, mas ela está em uma nação. E será a última das nações a ser destruída. Ela se tornará num deserto e numa terra seca e uma solidão. Coisa que não aconteceu no passado, né? Lá na época da Babilônia Antiga. Verso 13, né? Por causa da ira do Senhor não será habitada, antes se tornará em total desolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Então você veja que na época daquela Babilônia Antiga não teve pragas, né? Aqui já está fazendo uma alusão de pragas porque está falando das taças lá do Apocalipse, né? Verso de número 14. Ponde-vos em ordem para cercar Babilônia, todos os que armai arcos. Atirai-lhe e não poupei as flechas, porque ela tem pecado contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeando-a. Ela já se submeteu. Caíram os seus baluartes e estão derribados os seus muros. Pois esta é a vingança do Senhor. Então veja que naquela época, né, se tratando de vingança, o Senhor teve lá ele ficou irado, teve, como é que fala? Ele ficou cheio de furor, né, contra essa Babilônia no passado, mas não teve aquela vingança, né, que ele queria, né? Porque se tivesse se vingado naquela época, não haveria necessidade de ele estar falando de novo de vingança, né? Cortai de Babilônia o que semeia, e o que maneja a foice no tempo da colheita. Por causa da espada do opressor virar-se-á cada um para o seu povo, e fugirá cada qual para a sua terra, né? Então semear, né, falando aquele que, uma expressão que é usada lá em Daniel, por exemplo, que o anticristo ele vai ser um cara que vai conquistar o reino com intrigas, né? Um camarada que vai fazer muitas semeaduras, ele vai semear contendas, né? Provérbios 6 fala que ele gosta de semear contenda, né? Gosta de semear divisão, ele gosta de fazer coisas para causar estupendas, né? Verso 17. Cordeiro desgarrado a Israel, os leões afugentaram, o primeiro a devorá-lo foi o rei da Assíria. E agora, por último, Nabucodonosor, rei da Babilônia, lhe quebrou os ossos. Então aqui é um contexto da Babilônia antiga, né? Não dá pra gente falar que tá no futuro essa aqui, por quê? Porque aconteceu no passado que Israel foi castigado pelo faraó no Egito, saiu do Egito, quando entrou em Canaã, logo apareceu o rei da Assíria, né, que é o segundo império, né? E depois do rei da Assíria veio o rei Nabucodonosor, né? Que cercou lá e levou os judeus para o cativeiro.
Verso 18. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que castigarei o rei da Babilônia e a sua terra, como castiguei o rei da Assíria. 19. Agora aqui já entra para um contexto mais para os nossos dias, né? E farei voltar Israel para a sua morada, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e se fartará nos outeiros de Efraim e em Gileade. Então observe que isso aqui, né, não aconteceu, né? Não aconteceu, né? Porque Deus destruiu a Babilônia por intermédio de Ciro, mas Israel não voltou para sua terra, né? Não estão lá, muito menos Efraim. Ou seja, isso aqui está para o futuro, né? Ou seja, está falando de arrebatamento, né? Verso 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á iniquidade em Israel e não haverá, e o pecado em Judá e não se achará, pois perdoarei aos que eu deixei de resto, ou deixar de resto. Então percebe que aqui está falando lá está conectado lá com Romanos 9, quando Paulo fala, né? Que Deus está falando da aliança, né? E de repente ele vai usar a expressão lá, né? E esta será a minha aliança com eles. Eles quem? Com Israel, né? Quando eu tirar os seus pecados, né? E Deus vai tirar os pecados não só de Israel, da terra, não só de Israel, mas de toda a terra num só dia, né? E nesse dia você pode procurar o pecado de Israel que você não vai encontrar. É o que a profecia está falando, né? 21. Sobe contra a terra de Merataim, sim, contra ela e contra os moradores de Pecode. Mata e inteiramente destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faz conforme tudo o que te ordenei. Esse verso aqui eu não consegui encontrar nada de interessante. Uma porque essa tradução é bem esquisitinha, né? Essa tradução dessa Bíblia que ela é bem difícil da gente compreender algumas palavras, né? 22. Na terra há estrondo de batalha e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra, como se tornou Babilônia um objeto de espanto entre as nações. Laços te armei, e também fostes presa, ó Babilônia. E tu não o soubeste, foste achada e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. Aqui já não dá para falar se é do passado, se está no presente, mas está mais para o passado, porque ela foi achada, né, pelo rei Ciro. E aqui não está falando que ela se tornou um deserto, né, só teve um castigo para ela. 25. O Senhor abriu o seu arsenal e tirou os seus instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Né? Eu gostei dessa expressão arsenal, né? O Senhor Deus abriu o seu arsenal, né? Aqui eu penso que ele está falando lá dos depósitos que ele tem, né? Tem um depósito que ele guarda as pedras de saraiva, tem um depósito que é só de enxofre, outro depósito de vento, um depósito só com gelo, outro depósito com água e assim por diante, né? Então ele abriu o seu arsenal, né? Ou seja, tá falando das taças aqui, né? 26. Vinde contra ela dos confins da terra, abri os seus celeiros, fazei dela montões e destruí-a de todo. Nada fique-lhe de resto. Ou seja, essa Babilônia aqui é para o futuro, né? Porque até hoje está lá, né? Não foi destruída totalmente. Verso 27. Matai a todos os seus novilhos, desçam degoladouro. Ai deles, porque é chegado o seu dia, o tempo da sua punição. 28. Eis a voz dos que fogem e escapam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Ou seja, Sião, como eu já falei anteriormente, está falando de nós, né? Dos filhos da Jerusalém celestial, Sião. E a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança do seu templo. Qual que é o templo de Jesus, né? Ou melhor, qual que é o templo do Senhor Deus, né? É Cristo, né? É o corpo de Cristo, é o templo dele, né? Então ele vingou o corpo de Cristo. 29.
Convocai contra a Babilônia os flecheiros, todos os que armam arcos, acampai-vos contra ela em redor. Ninguém escape dela. Pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que ela fez, assim fazei a ela. Porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Ou seja, quando ela levanta a voz arrogante, na verdade ela está falando contra Cristo, né? O Santo de Israel é Cristo. 30. Portanto, cairão seus jovens nas suas praças, e todos os seus homens de guerra serão destruídos naquele dia, diz o Senhor. Eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos exércitos, pois o teu dia é chegado, o tempo em que hei de punir. Ou uma pergunta, né? Hei de punir. 32. Então tropeçará o soberbo, e cairá, e ninguém haverá que o levante. E porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá tudo o que está ao seu redor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá são juntamente oprimidos, e todos os que o levaram cativos os retêm, e recusam-se a soltá-los. É interessante, eu marquei essa palavrinha recusam-se, né? Assim como o Faraó, né? Ficou recusando liberar Israel sair de lá do Egito. No tempo do fim, né? O anticristo, né? Vai reter os santos e vai tentar reter, na verdade, né? Os santos, e vai tentar se recusar liberar eles para eles saírem de lá, né? Mas a palavra fala, né? Lá em Isaías 43, ele dando essas ordens, né? Norte entrega, né? Sul não retenha. Traga meus filhos de longe, né? É interessante. 34. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é seu nome. Certamente defenderá em juízo a causa deles, para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Ou seja, duas coisas, né? Vai dar descanso para o povo dele, milênio, e vai inquietar os moradores de Babilônia, né? Porque eles vão ficar aterrorizados, né? 35. A espada virá sobre os caldeus, diz o Senhor, e sobre os moradores de Babilônia, e sobre os seus príncipes, sobre os seus sábios. A espada virá sobre os paroleiros, e eles ficarão insensatos. E a espada virá sobre os seus valentes, e eles desfalecerão. No contexto de guerra, né? A espada virá sobre os seus cavalos e sobre os seus carros, sobre todo o povo misto que se acha no meio dela, da Babilônia, né? E eles se tornarão como mulheres. A espada virá sobre os seus tesouros e estes serão saqueados. 38. Cairá a seca sobre as suas águas, e elas secarão. Pois é uma terra de imagens esculpidas, e eles, pelos seus ídolos, fazem-se loucos. Cairá a seca sobre as águas e elas se secarão, né? Falando dos rios, das fontes de águas, né, da Babilônia sendo seca, né? 39. Por isso, feras do deserto, juntamente com lobos, habitarão ali. Habitarão nela avestruzes e nunca mais será povoada, nem será habitada de geração em geração. Aqui já está fazendo uma conexão com o finalzinho do Apocalipse 18, né? Que aparece lá toda sorte de demônio, de espécie detestável, né? Ali em Babilônia, no lugar dela, e que ela não vai ser achada, e vai subir a fumaceira dela de geração em geração, né? Isso não aconteceu na Babilônia do passado também, né? 40. Como quando Deus subverteu a Sodoma e Gomorra e as suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Assim ninguém habitará ali, nem peregrinará nela filho de homem. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos aí que estão me ouvindo, me assistindo, né? Essa expressão que é filho de homem, né? Se repete muito nas profecias contra a Babilônia, né? Esse filho de homem seria apontando para Cristo, ou filho de homem no sentido de semente?
semente, né? Porque tem a ver com Adão, né? Adão, semente. Porque Adão foi uma semente, né? Que apontava para Cristo. Aqui eu queria... eu tô fazendo uma pergunta, né? Meditar nesses pontos que parece que ninguém vai habitar ali. Nem filho de homem. Se falasse diretamente filho do homem, a gente saberia que é Cristo, mas filho de homem... 41. Eis que um povo vem do norte, e uma grande nação e muitos reis se levantam das extremidades da terra. Então, o negócio vai ficar feio para a Babilônia nos últimos dias. 42. Armam-se de arco e lança, são cruéis, não têm piedade. A sua voz brama como o mar, e em cavalos vêm montados, dispostos como homens para a batalha contra ti, ó filha de Babilônia. Então aqui falou da filha de Babilônia, né? Quem é a filha de Babilônia, né? Quem é a filha de Babilônia? Deixa eu ver aqui quantos versos faltam para a gente terminar esse capítulo. 43, 44, 45, 46... falta 3 versos, né? Vamos terminar aqui, daqui a pouquinho eu quero ir em outro texto para a gente buscar essa filha de Babilônia aqui, para ver quem é. O rei de Babilônia ouviu a fama deles e desfaleceram-se as suas mãos. A angústia se apoderou dele. Dores como da que está de parto. Eis que, como leão, subirá das margens do Jordão, um inimigo contra a morada forte. Mas, de repente, o farei correr dali, e ao escolhido, pô-lo-ei sobre ela. Pois quem é semelhante a mim e quem me fixará um prazo? Quem é o pastor que pode me resistir? Essa expressão de colocar o escolhido lá, né? Vou colocar nela quem eu escolher, né? Nessa outra lugar aqui que ele falou próximo ao Jordão, né? Que ele vai tirar quem estiver habitando lá hoje e vai colocar lá quem ele escolher, né? No caso, nós somos escolhidos, né? 45. Portanto, ouvi o conselho que o Senhor decretou contra a Babilônia e o propósito que ele formou contra a terra dos caldeus. Certamente eles, os pequenos do rebanho, serão arrastados e certamente aprisco ficará apavorado por causa deles. Ao estrondo da tomada de Babilônia, estremece a terra, e o grito se ouve entre as nações. Então essa Babilônia vai ter um estrondo, né, na queda, né, na tomada dela, e vai estremecer a terra, né? E vai dar para ouvir o grito desta Babilônia entre as nações. Ou seja, vai ser um sistema, né? O sistema babilônico vai estremecer, né? E todo mundo vai gritar, né? Quem estiver dentro